amém, a Deus. E no capítulo de livro, né, de Salmos, que não é capítulo, é livro, de número 90, versículo de número, aleluia, de 15 em diante. Alegrai-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareça tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Bendito seja o nome de Jesus. Então Moisés, aleluia, estava fazendo a oração a Deus, aleluia, e pedindo como sempre a Deus, amém? Sabendo que a obra de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus em nós, e exerce muita força de vontade, muita coragem, muita ousadia e muita determinação, aleluia, para superar, aleluia, as trajetórias, aleluia, que tem, aleluia, no reino de Deus. Porque toda vez que Deus chama, Ele chama para que a vontade dEle seja feita em nós. E certamente, toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, a gente, aleluia, acaba tendo que enfrentar as batalhas, aleluia, amém, espirituais. Todos aqueles, aleluia, que são principado, potestade, aleluia, de espíritos dominadores, e todo tipo de demônios, aleluia, aleluia, virão contra. E são barreiras que vão eles colocar para que nós, aleluia, não conseguimos chegar, aleluia, no lugar, aleluia, aonde Deus faz a promessa para nós. Então, por isso que tudo que nós vamos fazendo para a obra de Deus, para as coisas de Deus, é muitas vezes com oração, é muitas vezes, aleluia, com vigília, na madrugada, muitas vezes é lendo a palavra, muitas vezes parece que é um peso que a gente carrega, né, que parece que é difícil você caminhar. E tudo parece que vai ficando difícil, parece que sempre as coisas estão longe de nós. Mas não é, é porque há os empecilhos e os impedimentos que vão surgindo. Porque todo adversário, todo inimigo, ele coloca trincheiras, coloca barreiras, ele usa de ameaça, ele usa muitas vezes, aleluia, de formas ocultas, aleluia, para nos atingir. E é chamado o quê? Seta maligna, dardos inflamados, amém? Que vem, aleluia, com o intuito, aleluia, para nos abater. E certamente aonde Moisés sabia, aleluia, que todo esse tempo que ele estava passando, os anos foi se passando, a sua idade, aleluia, também foi avançando, porque ele já era de idade avançada. E certamente ele precisava sempre de uma coisa, que a manifestação de Deus fosse evidente, para que ele, aleluia, fosse alcançado, aleluia, com o socorro e com a providência de Deus. Assim nós vimos no Mar Vermelho, assim nós vimos, aleluia, quando Moisés, aleluia, esteve diante, aleluia, dos seus adversários, dos teus inimigos, aleluia, que dia após dia era enfrentado. E por isso, Deus sempre, aleluia, era, aleluia, aquele o qual era invocado, exaltado, aleluia, para quê? Para que viesse trazer o socorro. Porque toda guerra que é contra mim, contra você, ou contra a igreja de Deus, aleluia, ou contra os projetos de Deus, é contra o próprio Deus. Então, por isso que a causa passa não ser minha, a causa não passa a ser sua, mas passa a ser de Deus. E quando você está realizando alguma coisa para Deus, ou você está vivendo, aleluia, a vontade de Deus, aleluia, nesta terra, ou está liderando um trabalho, ou está fazendo um tipo de liderança, ou na frente de algo, de uma obra, aleluia, então certamente o Senhor nosso Deus é que vai diante de nós.
Isso Isaías 54, quando Deus falou, Isaías 45, né, que realmente é o que está escrito, Deus falou, eis que eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as trancas de ferro, as portas de bronze, e te darei o tesouro escondido e da obscuridade, para saberes que eu sou Deus. Ali Deus estava falando para Ciro. Ciro era um rei, o qual ele não conhecia Deus. Mas Deus chamou ele, aleluia, para quê? Para reinar sobre uma batalha que havia. E essa batalha ia beneficiar a vontade de Deus, o querer de Deus. E por isso, certamente, Deus fez a promessa, eu vou adiante, eu vou quebrar, eu vou arrancar, eu vou tirar, aleluia, todas as barreiras, e vou trazer prosperidade, aleluia, da escuridade, para que você saiba que é eu que sou Deus, aleluia. Então, muitas vezes, a gente está vendo as coisas acontecer. Ontem mesmo, eu conversando com um rapaz, ele já teve uns tempos aqui na igreja, queria ser obreiro, mas ele não para em igreja nenhuma, porque ele não quer obedecer às lideranças. E ele veio falar para mim, agora eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar um carro igual o seu, Honda, mais de 150 mil, posso ir lá na loja agora, eu tenho uma casa boa, agora não sei o que, todos diziam que não sei o que, e sabe, falando um monte de coisa. E eu conhecendo a lábia, né, do indivíduo e também discernindo, né, o espírito de treva que atua nos filhos da perversidade, eu já logo disse para ele, e aí? Ele disse, quando o Senhor orou, naquela época eu recebi a causa na justiça, 85 mil e todas aquelas coisas. E eu disse para ele, você levou lá na igreja os dízimos desse dinheiro? Você entregou ao pastor da igreja as ofertas desse dinheiro? Você, aleluia, está congregando? Você está indo nos cultos à noite na igreja? Quando eu cheguei nessa, ele pulou fora. E já foi arrumando um jeitinho, aleluia, e foi caindo fora e saindo de fininho. Porque caiu a casa para ele. Porque certamente todo servo de Deus, todo homem de Deus, ou todo aquele que professa o nome do Senhor, que é leal ao seu Deus, aleluia, ele tem essas características. Tudo que ele consegue, ou tudo que ele tem, ou tudo que ele vive, aleluia, aleluia, é para Deus. O seu trabalho é para Deus. Ele acorda para a disposição de Deus. Ele dorme na disposição para Deus. Então, todo o tempo, aleluia, ele está disposto a sofrer, ele está disposto a vencer batalha, ele está disposto a avançar para o alvo, aleluia, para agradar a Deus, para que Deus também, aleluia, se agrade dele. E quando eu percebi que ele não quer obedecer o quê? O pastor da igreja. Se ele começou a dizer, não, eu falei do pastor que lá em Salmo é Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que não sei o quê. Então ele quer colocar todo o louvor para Deus. Mas Deus tem o que? A sua palavra. Deus tem os líderes que ele coloca na frente do trabalho para guiar o seu povo. E se ele quer ter Deus do jeito que ele tem, do jeito que ele acredita, da forma dele, da forma que ele tal, ele está querendo servir a Deus do jeito dele, do jeito que ele pensa, do jeito que ele age. E ele acha que você ganhar dinheiro, ter uma casa boa, um carro bom, essas coisas, quer dizer que você está abençoado por Deus. Não, o ímpio tem tudo isso. Pessoas que não servem a Deus, estão com um carro melhor aí do que muitos crentes. Casa boa, emprego, e muitas vezes com muito mais saúde. Então, certamente, eu disse para ele, não é porque você está dizendo de Deus essas coisas e tal, quer dizer que você está fazendo as coisas certas. Se você não congrega, se você, aleluia, não está debaixo de uma autoridade, não está debaixo, aleluia, amém, de alguém que Deus colocou sobre você, aleluia, um líder, não congrega, não participa na ceia, essas coisas, você não está fazendo parte do reino de Deus. E certamente, quando ele percebeu que eu estava atingindo, aleluia, no alvo,
ele foi saindo de mansinho. Foi quando minha esposa chegou ali, né? Começou a olhar e ele caiu fora. Porque ele quer servir a Deus, ele quer falar as coisas, mas ele não quer viver as normas. Porque toda vez que a gente vive as normas de Deus, a gente fica sujeito a batalhas espirituais. Sujeito, aleluia, a muitos inimigos no caminho que se levantam. Há muitas dificuldades que surgem, aleluia, na caminhada cristã. Porque todo mago, aleluia, tem, aleluia, você como um alvo dele. Porque ele sabe que você vai seguindo para o alvo, porque para isso você se rendeu a Deus. Para ser instrumento de Deus, para ser um servo de Deus. E por isso, então, agora, você também, aleluia, tem um Deus à sua disposição, aleluia, para fortalecer as nossas mãos, para fortalecer os nossos pés, aleluia, para trazer providência, para trazer, aleluia, soluções sobrenaturais nas nossas vidas, aleluia. Talvez você hoje está precisando de um sobrenatural. Talvez você está servindo a Deus, ou está fiel a Deus, está caminhando, aleluia, no reino de Deus, segundo você aprendeu a Cristo, a palavra de Deus, a doutrina, aleluia, e você está encontrando dificuldades. Então chega uma hora que é a hora de você fazer as suas orações. É a hora, aleluia, de você se aproximar de Deus, aleluia, e rogar, aleluia, ao Pai, aleluia, que Deus derrame, aleluia, do céu, aleluia, as suas bênçãos. E muitas vezes isso tem sido feito com ousadia e com autoridade. Não podemos, aleluia, fazer orações a um Deus, aleluia, que a gente diz, a muralha é grande e ela não vai cair, aleluia. A enfermidade é incurável e eu não posso ser curado e vencer essa enfermidade. O problema é grande e eu também não posso. Né? Porque se a gente colocar o problema maior que Deus, então a gente, aleluia, está sem fé alguma. E todo servo de Deus, ele vai se abatendo nas lutas. O cansaço vai chegando, o abatimento vai chegando, aleluia, e a energia vai indo embora. E certamente, quanto mais a idade chega, os tempos vai passando, aleluia, mais a tendência é aparecer os cabos, né? Aparecer as dores na lombar, né? Aparecer as dores, aleluia, nas mãos. Imagine Moisés, 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que nem a sandália dos teus pés estragou, e nem a roupa do seu corpo envelheceu, aleluia, aleluia, porque Deus cuidava deles. Agora, por que Moisés, no Salmo 90, ele continua fazendo essas orações? Porque havia a batalha física, mas também a batalha na mente. Você pode ver que tem pessoas que ele está bem fisicamente, ele está com o físico em dia, mas a mente dele está fraca, a mente dele está sem direção, sem alvo, sem vida. Que a mente aleluia, é como se fosse, aleluia, a locação que o Espírito Santo, aleluia, aloja e testifica conosco, aleluia, pelo nosso Espírito. E se o Espírito não capta nada, o Espírito não absorve nada, o Espírito está, aleluia, abatido, aí fica difícil, aleluia, para se levantar. Então a mente, aleluia, é que muitas vezes vai dominar todo o resto do corpo, aleluia, até mesmo as coisas, aleluia, que nós temos que para prosseguir. Então por isso que ele diz no 15, alegrai-vos por todos os dias. Quantos têm afligido por tantos anos? Quantos suportamos a adversidade? Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, e sim confirma a obra das nossas mãos. Então você vê que através das lutas, das dificuldades, aleluia, houve sempre uma providência de Deus.
E essa providência de Deus, ela leva você, aleluia, agora, aleluia, ficar focado em Deus. Acreditar, aleluia, que é Ele, aleluia, quem faz as obras por nós. É Ele quem fortalece, é Ele quem tem aquela graça, aleluia, para dar sobre nós, aleluia. E tanto aqueles que é o servo, como os filhos, aleluia, de Deus. E certamente aí vem, aleluia, o fortalecimento de Deus. E aí a gente começa a colocar as mãos, aleluia, em tudo que fazemos nós prosperamos. Em tudo que nós tocamos, prosperamos. O próprio Jesus falou sobre a autoridade que ele deu. Ide sobre os enfermos e colocar as mãos e eles serão curados. Isso vem de graça de Deus. Isso vem de poder de Deus. Colocarão as mãos sobre os enfermos, sobre eles expulsarão os demônios. Colocarão as mãos, ressuscitarão os mortos. Então Moisés estava dizendo, Senhor, vem a graça que o Senhor tem para nós, porque nós já sabemos, aleluia, que o Senhor é Deus, aleluia, que logo pela manhã entra com a providência. O Senhor é Deus, aleluia, que quando os inimigos são muitos, ou quando eles estão furiosos, o Senhor confunde eles, afoga eles, como afogou Faraó e seus cavaleiros. O Senhor é aquele que fez a água amarga se tornar em doce. O Senhor é aquele, aleluia, que fez do deserto, aleluia, amém, mandou cordonizes do céu toda manhã para o teu povo se alimentar, aleluia. Então Moisés sabia disso, por isso que ele falou no versículo 13, aqui um pouco antes, ó. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão do teu servo? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para com que cantemos júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Aleluia. Aleluia. Então Moisés, ele já sabia, aleluia, que Deus, aleluia, não dorme e Deus nem toqueja, aleluia. Porque Deus pode vir pela manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, aleluia. Então, por isso, o Salmos 90 é toda uma caminhada de um homem, aleluia, que sofreu na mente, sofreu no corpo, sofreu, aleluia, nos combates, mas ao mesmo tempo, aleluia, ele viveu as experiências sobrenaturais com Deus. Ele viu, aleluia, a graça de Deus, a glória de Deus, as providências de Deus, os fortalecimentos de Deus, aleluia, e a vitória que Deus dava para ele. Você vê, Moisés teve experiências com Deus, que ele tocou um cajado no mar e o mar abriu. Se você prestar atenção, Moisés tocou o cajado na água, aleluia, e ela ficou doce, era o povo beber. Se você prestar atenção, aleluia, foi tantas coisas que Moisés viu, aleluia, que Moisés sabia que ele teria que recorrer ao seu Deus. Amém, irmão? Lutas espirituais, lutas físicas, lutas de batalha, aleluia, é recorrer a Deus. É vir para Deus, aleluia, com orações e clamando a Ele, aleluia, pedindo socorro dEle, aleluia, e dizendo a Ele, aleluia, apareça a sua graça, aleluia. Apareça a sua misericórdia, apareça, aleluia, e venha abençoar os seus filhos e a obra das suas mãos, aleluia. E muitas vezes a gente esquece, aleluia, que nosso Deus é Deus eterno, é Deus para sempre, aleluia. Ele não envelhece com o tempo, e nem tampouco o tempo, aleluia, pode ser diversidade para Ele, porque Ele é dono do tempo, Ele fez o tempo. E Ele, certamente, aleluia, pela sua eternidade, aleluia, Ele está sempre pronto. Ele está sempre à disposição. Mas a igreja, nós, aleluia, temos que entender a vida com Deus, aleluia, é dependência total com Deus. Tem sofrimento? Tem. Tem deserto? Tem. Tem diversidade? Tem. Tem problemas que a gente pensamos que não vai aguentar? Tem. Mas simplesmente nós temos que vir até Deus, aleluia, no altar, na casa de Deus, aleluia, e chamar a atenção de Deus. Amém? Para nós, para nossas vidas, para aquilo que está acontecendo, aquilo que nós estamos sentindo, aleluia.
E muitas vezes, aleluia, a hora que nós fizermos isso, o que vai acontecer? Vai se cumprir, aleluia. Ele vai aparecer. A graça, vai aparecer a misericórdia, aleluia, e vai abençoar a obra das nossas mãos, aleluia. Então, certamente, aleluia, a oração do servo de Deus, aleluia, ao seu Deus, é na hora de pedido de socorro, amém, de ajuda, de providência do céu, aleluia. E eu estou precisando de muito socorro, muita providência, estou precisando de muita graça de Deus, aleluia. E certamente é a hora, aleluia, de eu fazer que nem Moisés, aleluia. Na caminhada está difícil, a mente parece que tem hora que não quer funcionar bem, parece que as coisas estão tudo ao contrário, parece que tem capeta para todo lado, parece que a gente está emperrado. Né? Então, certamente, estamos precisando de óleo fresco, precisando do azeite dourado. Nós estamos precisando, aleluia, que Deus venha, aleluia, com poder e autoridade, aleluia, e abra, aleluia, um caminho para nós sairmos, amém, irmão? Uma porta para nós aberta, uma cura, aleluia, imediata, aleluia, que nos coloca de pé diante dele, aleluia, amém? Será que ele vai me ouvir? Será que não vai ouvir? Não, isso são, aleluia, um privilégio que o servo do Senhor tem. A igreja de Deus tem um privilégio muito grande, porque o próprio Jesus, Mateus 16, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então são portas do inferno. Aqui no Moisés, no Salmo 90, ele estava contando no seu cântico, aleluia, as suas histórias, aleluia, o seu sofrimento, aleluia, as suas dificuldades, as suas limitações, aleluia, mas mostrando que a vitória via de Deus, aleluia. Sempre foi Deus, aleluia, em quem ele ia em primeiro lugar. Se você prestar atenção, quando começaram a pegar pedra para atirar em Moisés, Moisés não foi brigar com eles. Moisés foi orar a Deus e dizer: o povo só falta me apedrejar. Então nossa causa pode ser levada a ele. Em João capítulo 8, versículo 5, ele diz: se fosse eu, apresentaria a ele a minha causa. E ele faz coisas maravilhosas que não se pode prescutar. Ele levanta o abatido e lutado, aleluia, e do pobre do monturo, e faz sentar entre os príncipes. Bendito seja o nome do Senhor. Então esses salmos, aleluia, traz a mim, traz a você nesta noite, aleluia, que você precisa abrir a sua boca. Você precisa ir para a oração, aleluia, porque é do Senhor que virá a nossa vitória. É dele que vem a cura, é dele que vem a restauração, aleluia. Porque a vida é difícil, a caminhada é difícil. E tanto que quando Moisés começou essa caminhada, ele, aleluia, estava de olho, aleluia, no galardão, ele estava de olho na coroa, ele estava de olho naquilo que Deus tinha para ele. Por isso que em Hebreus 11, 17, abre lá para você ver. Na galeria da fé, Moisés está escrito lá. Hebreus, oh, bendito seja o nome de Jesus. Hebreus, você vai ver na galeria da fé, eu creio que é ali no versículo 17. Oh, aleluia. Hebreus 11, versículo 17. Aleluia. Você vai ver aqui, fala sobre Moisés. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Versículo 16, né? Mas agora, deixa eu ver. É isso mesmo. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. E pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. E aquele que acolheu alegremente as promessas. E quem se tinha dito em Isaque será chamado
tua descendência. Aleluia. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, até onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Saul acerca das coisas que chamavam, né? Aqui falando de Abrão, né? Mas no versículo agora 24, que fala de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito recuso ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E pela fé ele abandonou o Egito, e não ficando amedrontado com a cólera do rei, quer dizer, a adversidade. E antes permaneceu firme, como quem vem aquele a quem é invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Então você viu dois homens, Abraão, pai da fé, e Moisés. Você viu que ele acreditava no celestial de Deus. Que Deus é celestial do céu. Que Deus tinha o poder para fazer, aleluia, até ressuscitar da cinza. E certamente, pela fé, Abraão alcançou o quê? Aleluia, a amizade de Deus. Moisés também foi a mesma coisa, porque quando há uma renúncia, quando você se coloca à disposição para sofrer pelo nome dele, para você padecer numa caminhada, no teu reino, numa obra com ele, também você é participante do sofrimento, mas você também é participante da consolação, aleluia, de Deus. Foi isso que em Romanos 8 Jesus escreveu. Ele diz que aqueles que são participantes do sofrimento com Cristo, também será participante da glória de Cristo a ser revelada. Então, por isso que tem hora que se parece que você vai tombar, né? Ai, o que aconteceu comigo? É pressão alta, pressão baixa, é isso, aquilo, não é? Parece que tudo, um peso tremendo, as portas se fecham, não é? E aí você nem sabe com quem está lutando, com o seu físico, com tudo, aleluia, a sua mente, aleluia. Só que tem uma coisa, você não pode perder a fé. E nem eu posso perder a fé. E você não pode deixar de usar a fé. Amém? Para aquilo, aleluia, que você acredita. Porque a fé sem obra é morta. Que adianta acreditar num Deus poderoso que chamou, aí na hora da prova, na hora do deserto, na hora da dificuldade, na hora de tudo, aleluia, a gente esquece, aleluia, que foi um propósito, uma proposta que já estava colocada diante de nós. E certamente com promessas que nós venceríamos, aleluia, com ele. Então quando Deus chamou Abraão, Deus fez a promessa, você será pai de uma nação. Você terá um filho, né? Um herdeiro seu. Se você vê quando Deus chamou Moisés e tirou, ele foi, deu um cajado para Moisés e disse, Moisés, agora vai, aleluia, e fala a Faraó, aleluia, porque diz a ele que eu sou o que sou, me enviou, aleluia. Então Deus, aleluia, desde o começo, sinalizou a Moisés, aleluia, que ele era escolhido, que ele agora era aquele que o ia representar. E deu um cajado da mão dele e diz, liberta meu povo. Mas foi fácil? Não foi. Se você prestar atenção, foi no meio de crítica, no meio de pessoas que até o próprio povo hebreus queria pegar Moisés. Porque toda vez que Moisés falava a Faraó, solta o meu povo, o que Faraó fazia? Dava mais tijolo para eles. Colocava mais peso ainda. E o povo mandava chamar Moisés e disse, Moisés, você veio falar de Deus para nós, e agora nós estamos fazendo mais tijolo, estamos trabalhando mais dobrado, agora nós estamos mais sofrendo, Moisés. Vamos acabar com você, vamos te bater, vamos te arrebentar. E
E certamente Moisés foi até Deus, aleluia, e Deus deu a resposta: vai lá e diz o meu povo, aleluia, que eu sou o que sou e vou libertar eles de lá, aleluia, com mão forte e com braço estendido. Agora imagine no tempo que a gente está agora. Já pensou convencer esse homem? Falar para ele que ele está tudo errado, que mesmo que ele tenha casa, ele ganhou um bom dinheiro, ele quer comprar um mundo. Eu já vi até um espírito de inveja dele. Porque ele quer ter um mundo igual ao meu. O meu é bem simples, Deus deu e tal. E eu já percebi. Ele vem aqui e começa a falar, às vezes eu nem abro o portão quando vejo, porque eu percebo que ele quer comparar que ele é servo de Deus, que ele tem a mensagem, que ele é abençoado por Deus, que não sei o quê. Mas quando nós entramos nas normas de Deus, nas regras de Deus, nós vemos que ele não está alinhado no reino de Deus. Porque o reino de Deus, aleluia, ele tem um alvo, ele tem uma meta, aleluia, para se alcançar. Todo servo de Deus não pode abandonar a casa de Deus, a obra de Deus, a lealdade, a fidelidade a Deus. Então, aonde que há uma característica, aleluia, que não é de um servo fiel ao seu Deus. E certamente o próprio Jesus, ele exaltou a Moisés pela sua lealdade e pela sua fidelidade. E volta um pouco mais para trás agora. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele falou sobre, no capítulo 3 de Hebreus, versículo de número 4. Você vai ver o sumo sacerdote de Cristo, como sumo sacerdote da igreja, ele falou da pessoa de Moisés. E deixou registrado aqui, Hebreus 3, versículo 4. E olha que ele falou a respeito do servo Moisés. E ele diz aqui no versículo 4. Vamos ler 3, né? O 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno, tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Quer dizer, é Senhor. E é o que conduzia, é o que deu o mandamento, que deu as leis, deu a ordenança. Pois toda casa estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Aleluia. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que havia de ser anunciada. Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia da exaltação da esperança. Assim como, pois, diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você vê Jesus, sumo sacerdote, que foi constituído, que é o próprio Deus, amém? Na forma de Cristo, pelo sacrifício perfeito em obediência, como Deus que estabeleceu a casa com ordenança, Moisés era fiel em toda a casa, em toda a obra realizada, em tudo que Deus ordenava, o que Deus mandava, aleluia, para que ele fosse, para que Deus, aleluia, tivesse o testemunho. Moisés era a representação de Deus em todo lugar que ele chegava. Está chegando Moisés, está chegando Israel. Está chegando Moisés, está chegando o líder que Deus colocou, o qual Deus separou, depois vários príncipes que ofereceram sacrifícios e fizeram ofertas a Deus, o qual Deus deu um espírito de habilidade e eles construíram a arca, todas aquelas coisas, e aí a arca passou a segui-lo, representando o testemunho de Deus, que era a santidade, a justiça, a verdade, e tudo estava representado ali, os mandamentos de Deus na arca. Um compromisso de Deus, por isso que chama a arca do concerto. Então aqui você vê que o servo fiel, ele é em toda casa, ele é em toda obra. Ele não é fiel numa coisa e na outra não.
Então, certamente, aonde Deus olha do céu, como diz em Salmos 101, versículo 6, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para habitar com ele. Então, quando aquele servo fiel que sofre pelo reino, sofre pela casa, sofre pela obra e é considerado fiel, ele pode invocar o nome do teu Deus, ele pode buscar socorro em Deus, aleluia. Ele pode se apresentar perante a Deus, aleluia, e dizer: ó Deus, eu preciso da graça, preciso de bênçãos, preciso que milagres aconteçam, aleluia. E aí o que vai acontecer? Por ele ser fiel ao seu Deus, e ele está no projeto de Deus, realizando a vontade de Deus, para testemunhar de Deus, ele será atendido. Ele será ouvido por Deus, e Deus virá ao seu socorro. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, Moisés clamou a Deus, e a Bíblia fala que Deus manifestava na nuvem, e falava com Moisés. Aleluia. E Moisés entrava para adorar na tenda e a nuvem descia, aleluia, na tenda, aleluia, em toda a adoração de Moisés. E certamente, como era de costume, minha irmã, na tenda, a Bíblia fala, Josué ficava lá, a glória descia. Aí um dia Deus falou com Moisés: pegue a tag e face a face. Então nós temos que atrair a presença de Deus, viver a palavra de Deus, para que nós teremos, aleluia, também a fidelidade de Deus para conosco. Na hora da angústia, na hora da necessidade, a gente tem o que falar para Deus. Senhor, eu tenho vivido, eu tenho praticado, eu tenho trabalhado, eu tenho avançado para o alvo. Aleluia, que é o meu caso, é pastorear, é pregar, anunciar, aleluia, é fazer orações pelas nações, aleluia, dando testemunho dele. E aí, então, ele também um dia vai dar testemunho de mim. E quando ele der o testemunho de mim, ele poderá dizer: Abraão é meu amigo. Aleluia! Abraão é meu amigo porque obedece a minha palavra. Você vê em Gênesis 26, quando Isaac estava querendo voltar no tempo da fome, Deus falou para ele: não, Isaac, não volta, aleluia, porque você morrerá no Egito. Porque fica nas minhas promessas, aleluia, que eu te colocarei numa terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Então hoje é um privilégio que nós temos de levantar as mãos para o céu, aleluia, e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Para que venha a graça, para que venha a misericórdia, para que venha, aleluia, do céu, aleluia, a resposta que você está esperando, aleluia. Oh, recandalabaçou. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Talvez ele pode, aleluia, olhar em nós e não ver, aleluia, como era Moisés, como foi Moisés. Talvez não chegamos nem numa unha de Moisés. Mas talvez você não chega nem no dedinho de Moisés. Mas certamente é pela graça de Cristo. Paulo, ele estava levando umas bofetadas na cara, aleluia, por causa do progresso dos dons de Deus nele, na igreja. E certamente ele clamou a Cristo no capítulo 12 de Coríntios, e Jesus disse: Paulo, minha graça te basta, aleluia. Então, certamente, a graça, ela acompanha todos os momentos da igreja, dos servos de Deus, aleluia, dos filhos de Deus, aleluia. E essa graça, ela tem que ser invocada, ela tem que ser exaltada, ela tem que ser convidada, aleluia, a chegar sobre nós, aleluia, e trazer sobre nós, aleluia, as bênçãos do céu, aleluia. Levanta as mãos do céu aí agora, fala com o Senhor agora. Faz a sua oração a Deus, aleluia. Eu farei a minha agora, alabaçoba. Senhor, tem hora que somos abatidos pelo cansaço, Senhor. Não sabemos, ó Deus, que tipo de doença ou enfermidade, ó Pai, muitas vezes se deparamos no caminho. Às vezes, ó Pai, Senhor, pessoas, ó Pai, trajetórias, Senhor, que não andamos em campo minado aqui na terra, Senhor. E certamente chega a hora, meu Pai amado, que pelas experiências, pelo chamado do Senhor, ó Pai, temos a única saída, a única solução é o Senhor em nossas vidas, ó Pai. E como servo do Senhor,
Senhor, eles como os filhos do Senhor nessa noite, aleluia. Eu não sei o que eles estão clamando ao Senhor agora. Oh, se acredita como Abraão acreditou, ó Pai. Oh, regada reba suco. Oh, vai carregar eles tinham, Pai Santo, aleluia, tomada decisão como Moisés, ó Pai. Que não importa o que ia sofrer, o que ia padecer, o que ia acontecer, ó Pai. Mas ele acreditava no poder celestial, na glória eterna. Acreditava que o Senhor é o Rei do universo, ó Pai. Que o Senhor tem o galardão, ó Pai. O Senhor tem a recompensa, ó Deus. Então desça, meu Pai, querido, congresso. Apareça misericórdia nesta noite. Oh Deus, e da vitória em nossas mãos, ó Pai. Vai desaparecer no nosso meio todo mal, toda enfermidade, toda angústia, toda fraqueza. E nos coloca de pé, ó Deus Santo, aleluia. E nos faz triunfar, Senhor. E faz viver o melhor dessa terra para chegarmos até o fim, ó Deus Santo, aleluia. Sem sair do caminho, sem sair da direção, ó Pai. Ah, Pai, sem deixar as responsabilidades. Oh, Espírito de Deus, estamos achando fiel ao Senhor, fiel ao teu reino, fiel à tua obra, independente do que temos, ó Pai, mas simplesmente, ó Deus Santo, aleluia, e até o final, ó Pai, estamos coroados, estamos recebidos pelo Senhor, ó Pai, estamos tomados, ó Deus Santo, aleluia, com a coroa de glória, com a coroa da vida, com a coroa da recompensa, aleluia, porque sabemos, ó Deus, que a nossa mente tem que ser guardada, nosso corpo tem que ser tomado, ó Deus, por um renovo, ó Deus, a nossa alma tem que ser saciada, ó Deus, que não há depressão, ó Pai, que não há doença nos ossos, ó Pai, que não há osteoporose do nosso sangue, nem há diabetes, ó Deus, porque o Senhor é Deus que dá saúde. Lembra das promessas que o Senhor disse: seguirei o Senhor vosso Deus, o Senhor abençoará a vossa água e vosso pão e tirará a enfermidade do nosso meio. Então venha a graça agora e venha a glória, Senhor. Ó Senhor, sobre nós, meu Deus, porque o teu servo, ó Pai Santo, aleluia, está levantando as mãos agora para a tua igreja, está levantando mão para o obreiro desta igreja. Ó Senhor, mais um ano está chegando, e esse ano, Deus Santo, aleluia, para eles, ó Deus, haverá triunfo. Ó Senhor, apareça. Ó Deus, como diz Davi, não te esconda do teu ungido. Ó, vai carregar, ser curado, restaurado, fortalecido, ó Deus, para uma nova jornada, para uma nova caminhada. Ó Deus, aleluia, nesta noite. Oh, aleluia, enche agora, enche agora, enche agora. Tira das nossas pernas o cansaço. Ah, vai carregar dores musculares nos pés, de mão, circulação. Oh, Pai, eu quero caminhar como um jovem, aleluia. Oh, Pai, eu quero saltar, Pai, quero muralhas como de Davi na tua força. Oh, Senhor, o Senhor diz: nem dos seus ossos serão quebrados, Pai, porque nós somos teu servo, nós queremos ser revestidos de glória, revestidos de poder, meu Pai, nessa noite. Então caia por terra, Pai querido, toda a força da enfermidade, da doença, e tudo que está diante de nós agora vai caindo, e nós vamos prosseguindo para o alvo, servindo, testemunhando, anunciando a Deus Santo, aleluia, até cumprir o nosso chamado, aleluia, o nosso ministério, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque todas as vezes que invocamos o Senhor é um Deus tão chegado. Moisés escreveu em Deuteronômio
disse, todas as vezes que invocamos, nunca vimos um Deus tão chegado como o Senhor. Então é isso que agora oramos ao Senhor agora e pedimos para este lugar, ó Pai querido, Espírito de Deus, que as minhas mãos, ó Pai querido, de tocar, e tudo que eu colocar as mãos, ó Deus, venha, ó Pai querido, aleluia, abrindo, curando e arrancando, quebrando cadeias, em nome de Jesus, aleluia. E quem crê, diga amém, Senhor, e diga glória a Jesus nessa noite. Amém, Jesus, amém, Senhor. Amém, Jesus, amém, Senhor. Amém. Vamos